Olá, amados, tudo bem com vocês? Bora dar continuidade ao nosso plano de leitura com essa história fantástica do patriarca José. Mas antes vamos fazer um momento de oração por Israel. Salmo 122, verso 6 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, para que vivam em paz os seus habitantes. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de bondade e graça, nós oramos nesse momento, pedindo a paz em Israel. Sabemos que esse momento é um momento de conflito, de guerras, onde pessoas estão morrendo, se ferindo, e nós pedimos uma intervenção divina. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós pedimos que haja paz em Israel, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 43, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai: Voltai lá e comprai um pouco mais de alimento. Mas Judá, respondendo, disse: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porque aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Então disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinha ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente perguntou a nós, e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda seu pai? Tens mais um irmão? E respondendo-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morremos, nem nós, nem tu, nem os teus filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererei, se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já teríamos ido segunda vez. Então disse Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente. Levai um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos o dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar também em suas mãos. Bem pode ser que isso fosse um erro. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. Os homens tomaram aquele presente, o dinheiro em dobro, e desceram então ao Egito e se apresentaram a José. E vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a mesa: Leva estes homens a casa e prepara tudo para que eles comam, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos a nós e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, meu senhor, certamente descemos antes aqui para comprar mantimento, e aconteceu que, chegando à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava lá, nosso dinheiro por seu peso, e tornamo-nos a trazer em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o dinheiro na boca dos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água.
E lavaram os pés, e também deu pasto aos animais, e prepararam um presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Ouvindo, pois, José a casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele em terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda é vivo? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai, e ainda vive. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Esse é o irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa de seu irmão, e procurou um lugar para chorar. E entrou na câmara e ali chorou. Depois lavou seu rosto e saiu e se conteve, e disse: Põe pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. Do que os homens se maravilharam entre si. E apresentou-lhes porções que estavam diante dele, porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44, a astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um dentro do seu saco. E o meu copo de prata, porás na boca do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz de manhã, despediram-se esses homens, eles com os seus jumentos, e saindo eles na cidade, se não havendo andado ainda uma distância, disse José ao que estava sobre a casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirá: Por que pagaste mal com o bem? Não é esse o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou as mesmas palavras, e eles disseram: Por que diz essas palavras, meu senhor? Longe esteja o dos teus servos fazer semelhante coisa. Eis o dinheiro que temos achado nas bocas dos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? E aquele com quem dos teus servos for achado, que morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles, apressando-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um lhe abriu, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? O que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão o copo foi achado. Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu escravo. Porém vós podem ir a vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ah, meu senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe. Seu pai o ama.
Então tu dissestes ao teu servo, trazei-me aqui e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor, aquele moço não poderá deixar seu pai, se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu dissestes ao teu servo, se vosso irmão mais novo não vier, não vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós ao teu servo meu pai, contando essas palavras a ele, disse o vosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, se nosso irmão menor não for, não desceremos, pois não poderemos ver a face daquele homem se o nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um ausentou-se de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado, não tenho visto até agora. Se agora também tiraste a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por esse moço para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei ao meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai? Gênesis 45, José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Então José não se podia conter diante deles, aqueles que estavam ali, e clamou, fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, mas Deus que tem posto por pai de Faraó e por senhor dessa casa como regente em toda a terra do Egito. Assim não fostes vós que me enviastes. Apressai-vos, subi ao meu pai e dizei, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, porque não pereças de pobreza, tu e a tua casa com tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito. E tudo que tem visto, apressai-vos a fazer descer o meu pai para cá. E lançou o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou com ele, e beijou seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E essa notícia chegou na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José são vindo. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos servos. E disse Faraó a José, diga aos teus irmãos, faça isso. Carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã.
E tomai o vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isso. Tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, e trazei o vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra será vosso. E os filhos de Israel fizeram isso, e José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também comida, e a todos deu cada um mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa, e ao seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor da terra do Egito, e despediu seus irmãos, e disse: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, ele é o rei na terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque já não acreditava. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, como José os enviara, reviveu o espírito de Jacó. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Vamos ficando por aqui com essa história maravilhosa dos nossos patriarcas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.